Muito bem, mais uma prática. E dando uma introdução um pouquinho sobre a nossa mente, ao participar de um curso que está em andamento de neurociência da meditação, a gente teve a primeira aula e fala muito da nossa mente, o quanto que ela é potente, o quanto é que ela tem poderes de sonhos, de imaginação, de criar uma realidade, e o quanto é que a gente precisa desconfiar disso, porque o mundo, ele é mais interpretado por nós do que observado por nós. A gente não observa a planta, o céu, o sol, as situações como elas são. A gente observa com julgamentos. Então, é uma provocação para que a gente fique atenta ao que a gente está pensando, se realmente é fidedigno com a realidade que a gente está vendo. Vamos lá para o tapetinho. Quem for de sentar no almofadão, senta no almofadão, deixa sua faixinha por perto. Se você está em lugares mais frios, deixa a meinha, deixa a manta pertinho de você, para que você não tenha o trabalho de pegar. E vamos começar com Kapalabhati, limpeza das vias respiratórias. Tem o seu lencinho aí por perto para você assoar o nariz, se for preciso. Vamos lá. Sentar numa postura firme e confortável. Glúteos para os lados, coluna alinhada, topo da cabeça lá para cima. Vamos girar os ombros para frente. Ativa a respiração. E para trás. Abre o peito. E mantém os ombros para trás e para baixo, coluna alinhada. Mão direita no abdômen, esquerda no meio do peito. Neste momento, convida a mente que está espalhada por aí ao momento de reunião dos seus fragmentos, recolhimento das ondas mentais, trazendo a energia para o seu interior. Perceba os seus pequenos movimentos respiratórios, ainda que na postura estática. Perceba o toque do ar em suas narinas. Visualiza sua estrela guia acima de sua cabeça, emanando luz para a sua vida, suas escolhas, ações, palavras e pensamentos. Na próxima inspiração, vamos abraçar esse dia de hoje, crescendo os braços para os lados e para o alto, as mãos se unem acima da cabeça. Traga as mãos ao coração. E assim você mentaliza um propósito, uma intenção para a sua prática, podendo responder a pergunta: por que eu estou investindo o meu tempo aqui hoje? Ouve o seu coração. Próxima inspiração, olhando para as mãos. Cresce as mãos unidas com os polegares cruzados, lá para cima, fazendo um X com os polegares. Mãos unidas lá para o céu, queixo aponta para o alto. Perceba que nessa postura as costelas se expandem para os lados.
Ao inspirar, formando assim no nosso interior uma bacia invertida. Desenha uma meia-lua lá atrás, apoia as mãos no chão, inclinando o tronco e, se possível, empurra o chão, entrega quadril, coração e garganta lá para o céu. Relaxa a cabeça, língua deita no céu da boca. E volta aos pouquinhos. Quem está com o almofadão, deixa o almofadão de lado e se deite. Vamos nos deitar, espreguiçar o corpo no chão, para que a gente retome a prática respiratória sentada. Estica o corpo no chão, alonga, boceja. Movimenta os lábios dizendo as vogais ai, i, ó, u de forma exagerada. E abrace as suas pernas. Balança da direita para a esquerda. O chão faz uma massagem na coluna. Respira junto com os movimentos. Mãos em cima dos joelhos, desenhando círculos com os joelhos para o mesmo lado, mudando a massagem diária. E círculos para o outro lado. Respira junto com os movimentos. Abandone as pernas para a direita e elas vão para o chão. Afasta um braço do outro. A mão direita pode ficar em cima das pernas, causando uma tração um pouco maior. E ao soltar o ar, você vai soltando os pés, as pernas, o quadril, o tronco, os ombros, o mais próximo do chão possível. E solta pescoço e cabeça. Próxima inspiração, faz a transição das pernas para o outro lado. Pernas para um lado, rosto para o outro. A cada vez que solta o ar, vai também deixando os pensamentos da porta para fora. Relaxa os braços, descansa a cabeça, solta a coluna. Inspira, retorna aos poucos, pés no chão. Mãos que tocam os calcanhares, os dedos dos pés, os calcanhares e joelhos estão na mesma linha que a linha do quadril. Não deixe os pés para fora e os joelhos próximos. Tudo na mesma linha, os calcanhares bem pertinho dos glúteos. Inspira, empurra o chão, arredonda o quadril, cresce o quadril lá para cima, contrai os glúteos. As mãos podem se acomodar embaixo dos glúteos, favorecendo essa elevação. Volta as mãos para o chão e espalha as costas no chão. E volte a inspirar, crescer o quadril lá para o céu. Cris, a ponta dos dedos dos pés um pouco mais recolhida para dentro. E continua. Inspira, cresce, ponta de pés é possível. E exala, desce devagar. E continua, mais 3. E sobe, vai dando a máxima elevação. E 2.
E é a última. Vamos passar 3 tempos lá em cima. Cresce o quadril, mantém. Lá em cima, respira livre. 3, 2, 1. Volta lentamente. Com o quadril no chão, os pés no chão, cruza a perna direita pela esquerda, formando um 4. Um dos braços vai se encaixar entre as pernas e o outro por fora abraça a perna de baixo. Você pode abraçar a perna ou pela frente do joelho ou por trás do joelho. A cada vez que solta o ar, você sente uma suave aproximação das pernas na direção do tronco, soltando toda a região de lombar e ciático, lateral da coxa, ciático, o nervo que chega até a planta dos pés. Na próxima exalação, leva a testa na direção do joelho que você segura, solta o ar, tira a cabeça do chão, os ombros longe das orelhas. Inspira, volta a cabeça para o chão. Quando a gente for fazer essa elevação para o outro lado, não traz os ombros para as orelhas, deixa eles afastados. Volta o pé para o chão. Descruza e cruza outra, como um 4. Abrace a perna de baixo da mesma forma. E a cada vez que solta o ar, o corpo se adapta um pouquinho mais. Na próxima exalação, leva a testa na direção do joelho, sem contrair os ombros nas orelhas. E volta, inspira. Pé no chão, descruza pernas e a gente pode virar todo o corpo de lado para se levantar ou podemos fazer movimentos de vai e vem. Até que, num impulso para frente, você se senta. Escolha a melhor forma de você se sentar. E vamos lá para uma postura de meditação um pouco mais relaxada, um pouco mais solta. Então, no Kapalabhati, para quem sentir que precisa assoar o nariz, faça isso antes, durante e depois. As mãos seguras nos joelhos. Quem tem dúvida, traz uma das mãos para o abdômen. Mais importante do que fazer no ritmo de alguém é fazer no seu próprio ritmo. Se sente que eu estou mais rápida, faça mais devagar, no seu tempo. A inspiração é suave, barrigão. Solta de uma vez pelo nariz, recolhe o umbigo de uma vez lá para dentro. Primeira etapa, até 20 exalações fortes. Movimento abdominal, uma das mãos no abdômen, a outra no joelho. Assou o nariz se precisar. Vamos fazer uma breve retenção de ar. Inspira barrigão, obstrui as narinas, queixo na garganta,
Contrai o assoalho pélvico, o que chamamos de Mula Bandha. Volta a mão ao joelho e solta o ar num som de X pela boca. Volta a face para o horizonte. Essa técnica de soltar o ar desse jeito pela boca é para a gente prolongar a exalação. Imagina uma bexiga cheia e que você vai pegar no bico da bexiga e soltar o ar devagarinho, ao invés de soltar o ar de uma vez e a bexiga ficar desgovernada. Vamos para a segunda etapa, até 25 exalações. Assoa o nariz se precisar. Inspira barrigão. Obstrui as narinas, queixo na garganta, Mula Bandha ativo. Mantém enquanto confortável. Ao final, já sabe como exalar. Terceira e última etapa, até 30 Kapalabhati. Assou o nariz se precisar. Inspira barrigão. Obstrui as narinas para que nenhuma porção de ar saia. Queixo na garganta é chamado de Jalandhara Bandha. Assoalho pélvico contraído, Mula Bandha. Mantém. O organismo está com baixa concentração de CO2 e maior concentração de O2. Por isso, maior conforto na retenção de ar. Percebe os efeitos, o ritmo respiratório. Este momento de experiência no yoga, experiência nos pranayamas, é um autoestudo. Traz o queixo à garganta, circula pescoço e cabeça para um lado, sem pressa. Vai soltando os pontos de travas, de tensões. A cada giro soltando mais os ombros. Quando o queixo chegar embaixo, faça para o outro lado. Vamos aproveitar esse dia de fechamento de um ciclo, de uma estação, para liberar também tudo que não faz mais sentido. Quando o queixo estiver para baixo novamente, alinhe a face com o horizonte. Yoga Mudra. Mudra geralmente quer dizer postura com os dedos, mas este Mudra é uma postura de corpo inteiro em 3 etapas.
Entrelaça as mãos lá atrás, palmas se unem se possível, do jeito mais simples. Estica os cotovelos, abre o peito, o queixo para cima, solta o ar, testa para o joelho direito e vai relaxando os braços nas costas. Mantenha o entrelaçar dos dedos. A cada vez que solta o ar, solta um pouquinho mais a lombar, os ombros, os braços, o pescoço, a cabeça. Inspira devagar, retorna, abre o peito, expande, estica os braços lá atrás, queixo para cima. E solta para o outro lado. E vai, à medida que exala, soltando um pouquinho mais o corpo. Soltando a lombar, o tronco, os ombros, o pescoço, a face. Inspira, volta ao centro, expande, queixo para cima. Exala, peito para baixo e ao final testa na direção dos dedões do pé. Não é na direção dos dedões, é na direção dos tornozelos, do chão. Entrega um pouquinho mais antes de subir, desenrolando a coluna, mais uma oportunidade de expansão. Precisamos muito deste movimento. E relaxa, volta as mãos aos joelhos, vamos estender as pernas devagar. Solta os joelhos, batidinhas com as pernas contra o chão, massageia, afasta uma da outra, balança os pés. De forma descontraída, vamos soltar as extremidades. Ponta de pés e pés em forma plantar, dedos, calcanhares. Se ficar mais confortável, leve as mãos lá para trás, segurando aí a coluna. Circula para um lado bem grande, para o outro. Respira junto. Pés em forma plantar e pernas na largura do quadril, ajusta glúteos, abre e fecha as mãos na frente, aquecendo punhos, antebraços e dedinhos. Inspira lá para o alto e desce para os lados. Inspira para frente e para cima, desce para os lados e mais uma vez, continua, abre e fecha as mãos. Mantém lá na frente e acelera sem fazer careta. Mãos abertas, palmas para fora, costas das mãos unidas e dedos para baixo, mãos no meio do peito. Relaxa os cotovelos. As costas das mãos estão unidas com as palmas das mãos para fora. Inspira as palmas das mãos para fora. Inspira, cresce os braços lá para o céu. Calcanhares apontam lá para frente. Solta o ar, vai descendo os braços, olhando para o horizonte. Se tiver com a faixinha, com a toalhinha ou com a canga aí, leve ela até a planta dos pés. Se for preciso, leva os glúteos um pouquinho mais lá atrás também. Coração para o horizonte. 3, 2, 1. E vai aproximando o abdômen das coxas.
E vai soltando o ar, relaxando um pouquinho mais a parte torácica. E chegou a vez do pescoço e da cabeça. Solta o ar. 3, 2, 1. Retorna devagar, deixa o acessório de lado, gira os ombros lá atrás, abraça a perna direita, vamos para Matsyendrasana. Cruza a perna direita pela esquerda, a esquerda pode flexionar para dentro ou a esquerda pode se manter estendida. Braço esquerdo abraça, a outra mão gira grande, pousa a pontinha dos dedos no chão. Como às vezes a gente acorda com 2 direitas, 2 esquerdas, eu vou reforçar. Abraça a perna direita. E é o braço esquerdo que abraça a perna direita. O braço da frente pode ter uma variação, cotovelo que passa pelo joelho, você vai deixar a torção mais intensa. Observa se essa variação é para você hoje. Respiração abdominal ativa, que se espalha para as laterais e para os ombros. Na próxima exalação, com gentileza, intensifica a sua torção lá atrás. Inspira, volta lentamente cabeça. Ombros, braços, tronco, abre o peito, descruza, deixa a direita com você, estende a esquerda, vamos espreguiçar na Wild Pose. Mão esquerda bem aberta, dedinhos bem afastados, a mão para trás e para o lado do quadril, querendo sair do tapetinho. Empurra o tapetinho, espreguiça o tronco lá para cima. E respira. 3. Pontinha do nariz para o céu. 2. E 1. Reacomoda quadril no chão. O joelho que está para cima agora vai para o lado. Calcanhar próximo da virilha. A perna que está na frente vai para o lado. Desliza a mão pela perna esticada. A perna esticada é a esquerda, a flexionada ainda é a direita. Braço livre cresce na inspiração e desce como uma meia-lua na exalação. Pontinha do nariz aponta para baixo. Pontinha do nariz aponta para cima. Escorrega a mão esquerda pela perna esquerda. Isso. Mantém agora a pontinha do nariz na diagonal para o céu. A respiração abdominal se espalha para a lateral de cima do tronco. Próxima inspiração, lentamente retorna. Mão nos joelhos, planta dos pés se unem, mãos nos calcanhares, abre o peito, reacomoda quadril. Mãos voltam aos joelhos, estenda as pernas. Abraça a direita, cruza pela esquerda, Matsyendrasana. Ambos os lados do quadril no chão. Braço direito, abraça a perna esquerda agora. A outra mão gira grande e vai lá para trás. Pontinha do nariz lá para trás. Você pode fazer a variação. Tereza é o outro braço que abraça a perna. Isso aí. Então é a outra perna. Isso. Respiração abdominal, mais uma vez, espalhada para as laterais do tronco. E quem sabe você consegue sentir essa respiração lá nos ombros.
Com a prática do yoga, a gente vai notando que a respiração, ela vai para além dos limites dos pulmões. Na próxima exalação, com gentileza, intensifica a postura. Inspira devagar, retorna a cabeça, ombros, tronco, abre o peito, descruza, mantém a esquerda, estende a direita, mão direita bem aberta, afastada do quadril para trás e para o lado. Empurra o chão e espreguiça lá em cima. 3, 2, 1. Reacomoda. Quadril no chão, o joelho que está para cima vai para o chão. Calcanhar perto da virilha e a perna da frente vai para o lado. Glúteos lá para trás. Desliza a mão direita pela perna direita. O braço livre, inspira, cresce. E exala, desce meia lua. Pontinha do nariz aponta para baixo. Pontinha do nariz aponta na diagonal para cima. Respiração abdominal, que agora cresce para a lateral de cima. 3, 2, 1. Volta lentamente, mãos nos joelhos, planta dos pés se unem, mãos nos tornozelos, queixo para cima, inspira, pega lá nos dedos dos pés, peito para baixo, exala, testa na direção dos dedões do pé. Não se cobre tanto, a postura perfeita é a postura que você chegou hoje. Retorna. Cruze as pernas, mãos e joelhos à frente para a postura de 4 apoios ou 6 apoios, com os dedinhos dos pés no chão. Se você precisa de proteção para os joelhos, pega uma toalhinha dobrada, ou existe uma proteção emborrachada também para os joelhos. Dedos dos pés no chão, a postura agora é de 6 apoios. Punhos na direção de ombros, faz essa checagem. Joelhos na direção de quadril, na mesma largura. Olha para o pé direito, solta o ar. E, enquanto isso, o quadril vai para o lado oposto. Inspira na transição e solta o ar para o outro lado. Continua. Solta para um lado. Solta para o outro lado. Quando chegar à frente, inspiração, postura da corcunda da vaca, quadril e cabeça para o céu, pontinha da língua lá atrás do céu da boca. Ao exalar, recolhimento no gato arrepiado, queixo na garganta. Tira os joelhos do chão, leva o abdômen lá para as coxas, empurrando as mãos contra o chão e relaxa os calcanhares para o chão, os joelhos semiflexionados. Joelhos voltam ao chão. Inspiração, expansão, corcunda da vaca, pontinha da língua lá atrás. Exalação, recolhimento no gato. Tira os joelhos do chão para o cachorro olhando para baixo. Tira os joelhos do chão, leva o abdômen lá para as coxas, sobe quadril. Mais um ciclo. Joelhos no chão. Inspiração, expansão, quadril, cabeça para o alto, pontinha da língua lá atrás. Exalação, recolhimento, umbigo quer encostar no céu. Tira os joelhos do chão, leva o abdômen para as coxas. Cachorro olhando para baixo, alterna a flexão de joelhos. Respira junto com os movimentos.
Lá aproxime os calcanhares do chão, se for preciso, mantenha os joelhos semiflexionados, aproxima um pé do outro e na próxima inspiração, cresce o pé direito lá para o céu. Ao soltar o ar, cola a coxa no abdômen, traz o joelho na pontinha do nariz, impulsiona o corpo à frente e dê um passão lá na frente. Joelho de trás no chão. Se o pé chegou na metade do caminho, ajuda o pé a vir para frente, afunda o quadril na direção do chão e abre o coração lá para o horizonte. Respira 3, 2, 1. Postura do cachorro, olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. Leva o pé da frente lá atrás, alterna a flexão de joelhos, abre bem a região das axilas, aproxima um pé do outro. Próxima inspiração, cresce o pé esquerdo lá para o céu, o dedão do pé quer encostar no teto. Ao exalar, traz o joelho na pontinha do nariz e deixa a coxa bem coladinha no abdômen, um passão lá na frente. Belíssimas. Ajuda o pé a vir, afunda o quadril, coração lá para o horizonte. 3, 2, 1. Volta no cachorro olhando para baixo. Alterna a flexão de joelhos, relaxa a cabeça, calcanhares relaxam na direção do chão. Ponta de pés inspira e traga o quadril paralelo ao solo na postura da prancha. Abdômen firme. Traz os joelhos no chão e mergulha o corpo no solo, antebraços no chão. Palmas das mãos no chão, antebraços e mãos empurram o chão, mantendo os ombros afastados das orelhas. Descansa quadril. Sente a ação da respiração lá no chão agora. Coração para o chão. As mãos atrás na linha dos cotovelos, se atente para os cotovelos não ficarem para os lados. O umbigo na terra, coração para o horizonte, pouca força nos braços, ombros para trás. É uma postura difícil, aparentemente fácil, mas que traz muitos benefícios, fortalecendo a parte posterior do tronco, mantendo a nossa postura de peito aberto. 3, 2, 1. Estica os cotovelos, tira coxas e joelhos do solo, cachorro olhando para cima. Flexione os joelhos e vai levando o quadril lá atrás, cachorro olhando para baixo. E daqui vamos fazer uma manobra radical. Mas a gente vai no passo a passo. Vamos cruzar as pernas entre as mãos. Primeiro, vamos trazer uma das pernas na diagonal e aqui a gente está empurrando o chão. E trazer a outra cruzada, sentar lá atrás. A gente, a princípio, faz meio desajeitada, não tem problema. Pés lá na frente. Arredonda quadril, umbigo para dentro e desce vértebra por vértebra ao solo. Uma vez com a cabeça no chão e pés no solo,
Impulsiona o quadril para cima, antebraços embaixo do quadril, cotovelos bem esticados, quadril em cima dos antebraços, estica as pernas unidas, topo da cabeça vai ao solo. Matsya, o peixe. Descansa os olhos, descansa a face, as pernas estão esticadas no chão, zelita, quadril no chão, quadril no chão. Isso, isso. Suei. Escorrega a cabeça de volta, devagar. Remova as mãos de trás do quadril. Abrace as pernas. Solta o ar, leva a testa aos joelhos. Inspira, volta a cabeça para o chão. Volta os pés para o chão, escorregue as pernas no chão. Este é o momento que você vai fazer as suas adaptações para a melhor postura de relaxamento. Então, você pode acomodar um almofadão embaixo dos joelhos, ou um ou dois. Se você se sente congestionada nesse dia de hoje, você vai levar um pequeno travesseiro embaixo da cabeça. Ajusta a roupa no corpo, ajusta o corpo no chão. Vamos fazer então um mapeamento mental, liberando todas as tensões, os pontos de travas. Deixe as pernas semi-afastadas, os braços também, os dedinhos dos pés que caem para os lados. E ao soltar o ar, você vai entregando um pouquinho mais os pés e as pernas. Este momento é um momento tão importante e especial da prática, onde muitas coisas e elaborações internas vão acontecendo sem a gente precisar dar conta disso. Mas a ciência nos fala que neste momento promovemos uma abertura de comunicação, trazendo a mensagem para o sistema nervoso que está tudo bem. Neste momento estamos seguras, estamos confortáveis, ainda que tenhamos julgamentos a respeito do nosso próprio corpo, imperfeito. A natureza funciona perfeitamente, mesmo dentro daquilo que a gente julga imperfeição. Vamos lembrar que não podemos confiar plenamente na mente. Então, joga todos esses julgamentos e essas opiniões que você tem a respeito de si mesma fora. Solta virilhas, solta o ventre. A ação da gravidade atua em seu corpo inteiro, inclusive em seus órgãos internos. Todo o corpo vai se esparramando ao chão. Naturalmente, existem regiões que não estão em contato com o solo, são as regiões secundárias, o que é muito natural. Os órgãos abdominais trabalham com calma. O coração trabalha com calma. As mãos relaxam.
Os braços descansam. Os ombros se entregam profundamente. Solta o peso de tantas cobranças, tantas opiniões. Deixe os julgamentos da porta para fora. Pescoço relaxa. A língua relaxa, a mandíbula se solta, mesmo de lábios fechados. E você se entrega um pouquinho mais. Lembra, foco é o seu relaxamento. Vou compartilhar aqui um momento de música para ajudar. Notando este novo momento em que você se encontra, faça uma respiração profunda. Saboreie a água em sua boca. Delicadamente movimente os lábios, sem pressa. Movimenta os dedos das mãos.
Movimenta os dedos dos pés. Espreguiça. E vire-se de lado encolhidinha. Apoie-se no chão para se sentar. Em postura de meditação. Senta no almofadão, se for bom para você. Devagarinho. O topo da cabeça lá para o céu, glúteos lá para os lados. Mãos nos joelhos com as palmas erguidas. Respiração simples e que traz muitos benefícios. Vamos inspirar em 3 tempos pelo abdômen e soltar em 6. Comece exalando. Inspira 3. Solta 6. Umbigo para dentro. 2, 1. Inspira 3. Solta devagar 6. 2, 1. Inspira 3. Solta 6. Inspira 3. Solta 6. Respira com a contagem mental. Se 3, 6 foi muito, diminui para 2, 4. Se 3, 6 foi confortável, tenta aumentar para 4, 8. Respira livre. Une as mãos em Namastê em frente ao peito e vamos assim vocalizar o Pranava Om. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Faça uma pequena reverência. Honramos e agradecemos tudo que passamos até chegarmos aqui agora. Gratidão aos seres de luz pelo amparo e proteção, aos mestres e instrutores pelo ensino do yoga e a cada uma de vocês pela confiança e entrega. Namastê. Que tenhamos todas um maravilhoso dia, um bom recomeço de ciclos. De hoje para amanhã, estamos já participando dessa energia.
e até a próxima prática. Até. Obrigada, professora.